Pessoal, me apresentando aí, eu sou Renan, já trabalho na S2IT há uns 3 anos e meio, sou analista de sistemas pleno hoje, já trabalhei em várias tecnologias, vários projetos aqui no UOL e hoje trabalho aqui na S2 e hoje trabalho no UOL, né, com tecnologia Java, linguagem Java e tecnologias do tipo, e vamos dar início hoje na trilha de fundamentos, né? Então, começando aqui agora com lógica de programação. A ideia é ensinar os conceitos básicos de uma lógica de programação. Lógico, a gente vai usar aqui a linguagem Java, mas a ideia é não se apegar à linguagem, né, às ferramentas que o Java te dá, e sim aos conceitos que vou ensinar de lógica de programação e algoritmos, né? Então, a gente começa aqui com a lógica. Acho que primeiramente, vamos ver aqui, eu vou passar para vocês aqui os tópicos da aula, né? Então, o que a gente vai ver nessa primeira aula de fundamento de lógica de programação? Então, a gente vai ver algoritmos, constantes e variáveis, operadores, que a gente dividiu aqui. Existem mais operadores, mas os essenciais aí, primeiramente, são aritméticos, caracteres e lógicos, estruturas de decisão. Importantíssimo esse tema, estruturas de decisão, if, else e switch, como uma outra forma. Estruturas de repetição, que são loops, né? São iterações, que é for, while, do while, e outros aqui, arrays, que a gente vai ver com calma o que é array, né? Como que você pode definir um conjunto de informações, né, em um array. Divisão em subrrotinas, que a gente chama de métodos, né? Até depois, quando a gente for ver a aula de orientação a objeto, a gente consegue ver com mais calma, né, qual é o motivo, né, de ação, né, de um método, né? E no final a gente desenvolve uma calculadora com histórico para a gente abordar melhor o assunto, aí pegar tudo que a gente aprendeu nessa lógica de programação, nesse treinamento de lógica de programação, e a gente aplica num programinha final. Então, beleza. Vamos lá. Então, começando aí, só para todo mundo entender aí, quem está começando, né, e quem está se aventurando na área de desenvolvimento, né, tudo começa com um algoritmo, né. A ideia, né, lendo aí, né, o conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita. Embora muitos algoritmos sejam mais complexos, eles podem repetir passos, iterações, igual a gente mostrou lá de repetições, ou necessitar de decisões, que é o que eu mostrei de if, else, switch, e até que a tarefa seja completada. Então, o algoritmo, primeiro quando você pensa em desenvolver um programa, você precisa ter a lógica, né? Como esse programa vai funcionar. Então, você enumera ali, né, uma sequência de passos de como ele vai ser descrito, né? Qual vai ser a funcionalidade dele. Então, pensando, vamos fazer uma calculadora. Então, o que a gente precisa que seja a execução, uma receitinha para a gente fazer com que essa calculadora funcione bem. Então, essa é a ideia do algoritmo. A ideia é você pensar de forma programática, né, de forma de uma receitinha, né, como que aquilo que você deseja que seja executado vai funcionar. Então, a gente faz o algoritmo, né? Aí, continuando com a leitura aqui, né? O algoritmo corretamente executado não irá resolver um problema, se estiver implementado incorretamente, ou se não for apropriado ao problema. O algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Então, falando novamente, né? A gente pensando em algoritmo, a gente não pensa ainda no sistema propriamente dito, no programa propriamente dito. A gente está pensando numa sequência de passos que pode ocorrer decisões, estruturas de decisões, estrutura de repetição, nessa sequência de passos, mas uma sequência de passos para descrever o que o programa vai fazer. Então, essa é a ideia de desenvolver o algoritmo. Então, vamos fazer um algoritmo que soma 2 números. O que a gente precisa para um algoritmo que soma 2 números? Primeiramente, vamos pedir o número 1, se for necessário ser informado. Pedir o número 1. Qual que é o próximo passo dessa receita? Pedir o valor 2, o número 2. Qual que é o próximo? Fazer o cálculo. Então, a gente pega o número 1, soma com o número 2 e armazena um resultado. Qual que seria o próximo passo dessa receita? Pegar esse resultado e exibir para quem solicitou. Então, essa é a ideia do algoritmo, né? A gente
enumerar uma sequência de passos para que seja executado. E aí a gente aplica de acordo com a tecnologia, né, a linguagem que a gente está usando. Né? No caso, a gente, falando de novo, a gente vai usar Java, mas não se apegar às ferramentas de Java, às utilidades de Java, e sim aos conceitos que vão ser aplicados aqui em algoritmo. Então, tudo bem. Antes de falar de constantes e variáveis aqui, vamos montar um programinha, porque esse treinamento vai ser um hands-on. Né? Então, a ideia é praticando todos os conceitos nós vamos praticando. Então, vamos montar um ambientezinho aqui para a gente fazer um programinha aqui usando o Eclipse em Java. Então, vamos lá. Então, dando continuidade aí. Primeiramente, como vamos desenvolver em Java, simplesmente eu vou mostrar para vocês aí o que vocês precisam para começar a desenvolver. Então, basicamente, é baixar um JDK, que para você desenvolver qualquer aplicação em Java, você precisa do conjunto do kit de ferramentas, né, de desenvolvimento do Java. Então, o JDK ele já vem com a Virtual Machine e JRE, né, Runtime, e agora também o conjunto de ferramentas para se desenvolver. Então, aceito, eu já não vou baixar aqui, já está instalado para mim, pode baixar a versão 8, não tem problema. Então, baixa aqui a versão, eu tenho arquitetura 64 bits, baixa o exe, beleza? Ele vai baixar, aí depois você só executa aqui no Windows, aqui, next, finish, sem problemas nenhum. E também, vou cancelar aqui para não ficar usando, e também baixar uma IDE para a gente desenvolver. Poderia desenvolver no Notepad ou em qualquer outro editor de texto, mas por que não usar uma IDE que vai te facilitar? Então, Eclipse Downloads, 64 bits, a gente baixa a última versão, que é o Mars 1, Download. Beleza, vai baixar aqui, eu já tenho baixado. Vou cancelar. E vou abrir aqui a versão que eu baixei. Então eu tenho aqui o Eclipse Mars 1, vou extrair ele. Vou extrair para o meu C. Ok. Ok, já terminou de extrair. Vamos lá, abrir o Eclipse. Mars 1, já tem o JDK instalado, então não vai ter problema nenhum em abrir, ele precisa de tudo que ele precisa já está instalado. Beleza. A gente pode continuar aqui onde ele pediu, falando que é uma nova versão. Eu já tinha instalado uma outra Eclipse aqui, então só aceitei para ele usar essa nova versão. Beleza, está aberto, criado, está terminando de configurar aqui. E aí a gente pode já começar aqui criando um novo projeto. Para quem está começando a fazer tudo passo a passo. Então a gente cria um simples Java Project. Vou dar o nome dele de calculadora S2IT. Ok, depois a gente vai trazendo, né, cada um deles, né. Na verdade, esse calculador aqui a gente pode deixar pro final, né. Vamos criar um outro projetinho aqui com os testes que a gente fomos fazendo aqui. Então, eu vou criar um projeto teste. Vou criar um projeto teste e a gente precisa simplesmente de um arquivo que seja executável, né? Alguma coisa que seja compilada e seja executável em Java. Então, a gente vai criar aqui uma classe main principal que vai ser executada e habilitar aqui para ele criar static void main. Isso faz com que o Java execute esse trecho de código. Ele compile e a JVM consiga executar ele, na JRE. Então, beleza. A gente conseguiu aqui, com isso daqui a gente consegue fazer uma execução em Java sem problemas. Vamos usar aqui, usando os atalhos do Eclipse aqui, se eu escrever sysout e dar um Ctrl bar, ele já me preenche systemout.println, que é simplesmente imprimir alguma coisa em console. Então, vamos escrever o famoso Olá Mundo e vamos executar. Olá Mundo. Então, está executável, está bonitinho, sem problema nenhum.
Vamos para o próximo tópico. Então, algoritmos, a gente já entende já o que seja um algoritmo, uma sequência de passos, e aí a gente agora vai usar dos recursos que a gente precisa para desenvolver o algoritmo. Né? A gente precisa de alguns recursos, de algumas funcionalidades para desenvolver o algoritmo. E constantes e variáveis são umas essenciais para a gente desenvolver o algoritmo, que é onde você vai guardar seus dados, né? Onde eles vão ficar alocados, né? Por determinado tempo ou durante todo o percurso da aplicação. Então, em linguagem de programação, uma constante, falando primeiramente de constante, é um valor que no decorrer do algoritmo ou processamento sempre terá o mesmo valor. Perceba que a ideia de constante é a mesma, seja onde for o local que a constante será utilizada. Então, constante é um lugar, você adiciona um valor para ela, independente do tipo que ela seja, e a gente vai levar esse valor para o resto da aplicação. Enquanto a aplicação existir, a gente vai usar constantes. Então, vamos ler primeiro e depois a gente vai aplicar. Por sua vez, as variáveis podem ser alteradas conforme o fluxo do algoritmo. A diferença primordial entre esses dois conceitos é que constantes são valores inalterados e variável é uma entidade capaz de manifestar diferenças em valor. Então, variável é totalmente ao contrário de constante. É um lugar onde você, dependendo de determinado tipo, adiciona um valor e ele pode ser alterado sem problema nenhum. A ideia é que ele seja realmente alterado durante o decorrer do programa inúmeras vezes, quantas vezes for necessário. Então, aí só mostrando aí para você como a gente está usando Java, a gente vai mostrar alguns dos tipos primitivos que derivam de C. Java é uma linguagem que deriva de C. Então, ele tem boolean, que é de decisão, né, que é lógico, char para valor alfanumérico, né, um valor alfanumérico, né, um caractere, byte para valores inteiros pequenos, short um pouquinho maior, int um valor inteiro, long é um valor inteiro um pouquinho maior, né, então não vamos agora ficar se apegando a essas diferenças, né? Mas a diferença de byte até long são todos valores inteiros. Float e double são valores de ponto flutuante, com ponto e vírgula. E string, que a gente vai usar aqui, mas ele é um conjunto de chars. Então, ele é maiúsculo porque ele é um objeto, a gente vai, em orientação a objeto, falar melhor dele, mas se quiserem saber, ele é um wrapper. Ele encapsula aí, faz o wrapper de um conjunto de caracteres, cadeia de chars. Beleza? Então vamos exemplificar aqui em Java o que são constantes e o que são variáveis. Então toda vez que a gente criar uma constante em Java, a gente vai usar final. Por quê? Final não pode nunca modificar o valor dessa variável. Então a gente vai criar um final int i, por exemplo. E a gente obrigatoriamente já tem que passar um valor para ele. Então, normalmente constantes em Java são com letra maiúscula. Então a gente pode, vamos criar aqui então com um nomezinho composto, const, que é uma constante, com valor 10. Se eu não passar valor, ele não reclama, mas beleza. Ele tem que passar valor. Agora, se eu vim aqui e pegar const e tentar jogar um valor nele, ele vai falar para mim, não posso alterar isso daqui porque é uma constante. Você não pode alterar esse valor de forma nenhuma. E você pode usar essa constante no decorrer do sistema sem problema nenhum. Então a gente vai imprimir a constante aqui. Opa. Constante aqui. Se a gente usar Ctrl 11, ele já executa para a gente. Então eu estou usando aqui Ctrl 11. Ctrl F11, desculpa. Então ele já imprimiu o meu 10 sem problema nenhum. E variável é totalmente o contrário. A gente vai criar de novo um int e agora com letra minúscula aqui, variável é igual a 5, por exemplo. Beleza, a gente tem aqui agora uma variável e vamos imprimir essa variável embaixo. Variável, Ctrl F11, 5. E aí, lembrando, variável, a ideia é que ele varie. Então eu posso muito bem aqui agora alterar o valor dela para 9. Beleza, isso é basicamente uma variável. Então a gente acabou de entender qual é o objetivo e a funcionalidade de variáveis e constantes. Então, vendo aí, a gente acabou de criar int, né, valor
inteiro. A gente poderia criar igual lá string, que é uma cadeia de caracteres, str, só que aí a gente vai usar o valor texto. Então, é uma cadeia de caracteres. Teste. Então, a gente vem aqui, sysout, e imprime str. Ele vai imprimir o conteúdo da variável. Minha variável se chama str. O tipo dela é string. O tipo dessa de cima é int. O tipo dessa constante é int. Por que é constante? Porque ela é final. Ela não pode ser alterada em nenhum momento do código. Quais são os nomes? O nome da minha constante é const. O nome da minha variável é variável. O nome da minha string aqui, que também é uma variável, é str. E cada uma com seu determinado tipo. Valor numérico, inteiro, e aqui a gente usa um valor, uma cadeia de caracteres, né, uma string. E aí a gente pode usar também um ponto flutuante para exemplificar. Vamos chamar ela de value. Valor, né, vamos usar em português. Valor, e a gente vem aqui e passa um valor para ele. Beleza. A gente passou um valor inteiro. Ele automaticamente vai converter para float, porque float é mais expansivo do que int. Então, int é menor. Então, ele consegue suportar um inteiro. Mas na hora que a gente for imprimir, você vê que ele imprime aqui com 2.0, que é ponto flutuante. Aí tem as diferençazinhas. Se a gente for imprimir aqui com 2.0, ele identifica que é double. Mas isso daqui, lembrando, particularidade da linguagem Java. Então não se preocupem com isso. Então, imprimir aqui um float, se eu colocasse double, beleza. Mas eu posso resolver esse problema aqui colocando um Fzinho. Fzinho indica para o compilador que esse valor que a gente está usando é float. Mas não vamos se preocupar com isso agora. Então, a gente acabou de colocar um valor aqui e ele é 2. Tudo bem, sem problema, ele é ponto flutuante. Então, a gente acaba de entender aqui quais são os constantes e variáveis. Usar os valores que a gente vai usar durante o programa, valores que nunca vão ser alterados, constantes, e valores que podem e devem, né, se precisarem, serão alterados durante o decorrer do programa. Então, constantes e variáveis, alguns tipos em Java, e tudo bem. Aí agora a gente entende que a gente precisa de algumas operações. A gente aqui acabou de usar uma operação, mas a gente nem falou, né? Essa primeira operação aqui é de atribuição, mas a gente nem tem listado ali. Mas isso daqui é uma atribuição. O igual, a gente está atribuindo 9 à variável de nome variável. Então, a gente está atribuindo 2 à variável de nome valor, que é do tipo float. Então, isso é um operador de atribuição. E aí a gente tem alguns outros operadores. Operadores aritméticos, de caractere e lógicos. Eu coloquei alguns aqui que eu acho mais importantes, mas existem vários outros operadores. Então, a gente pode exemplificar aqui operadores aritméticos. Se a gente for exemplificar aqui operadores aritméticos, a gente pode fazer, por exemplo, aqui na minha variável. A minha variável, ela está imprimindo 9. Mas eu posso muito bem fazer uma soma aqui nela. Então, é o 9 mais 2. Isso é um operador aritmético. 11. Sem problema nenhum. Eu poderia muito bem aqui e pegar o valor da variável que eu tinha criado lá em cima, que é 5, que agora é ela própria, variável mais 2. Então, 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Então, a gente pode usar todos os operadores aritméticos sem problema nenhum. Nós vamos fazendo todos os cálculos que precisa. Vamos de novo usar aqui. Variável menos 5. Vezes 2. Dividido por 2. Então, no nosso cálculo aqui, a gente tem 5 mais 2. 5 mais 2 menos 5.
a gente tem 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Seria isso, se eu não estou ruim de conta. 2. Então, a gente acabou de fazer todos os... Existem mais, mas a gente vai mostrar os básicos aqui, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente fez todos aqui utilizando, e poderia ter feito isso aqui até no mesmo aqui. Então, menos 5 vezes 2 dividido por 2. Mas isso aqui vai dar um valor diferente. Isso aqui vai dar um valor diferente porque ele dá preferência para as operações maiores, multiplicação e divisão, para depois fazer subtração e adição. Então, se a gente olhar aqui... ele deu 2 primeiramente. É porque a gente faz vezes 2 depois dividido por 2, né? E aí ele faz a soma. Então, por isso que não teve problema nenhum. Mas quando a gente quer que uma operação seja feita antes que a outra, a gente usa assim. Então, ele primeiramente vai fazer 2 menos 5, para depois multiplicar por 2, para depois dividir por 2. Então, é assim que a gente faz as operações aritméticas. Então, vocês acabaram de ver o que são as operações aritméticas no algoritmo. Caractere, isso daqui é interessante, é para você usar em cadeia de caracteres, que é string. Então, eu posso concatenar strings. Então, eu tenho aqui o meu str, que é teste, mas eu posso muito bem aqui querer adicionar o nome dele antes. Então, eu venho aqui, coloco o string e coloco mais. O mais aqui não é adição, né? Mas não é adição de valores numéricos. É adição de concatenação de um texto, de uma string. Então, eu vou escrever aqui que o nome dela é str, str, teste. Isso são coisas para facilitar o desenvolvimento do seu sistema. Aí eu posso muito bem aqui vir em todos e colocar o que cada um deles é. Constante. Variável. E um float aqui, né? Só para exemplificar. Que esse float, lembrando que o float também é uma variável. Só para exemplificar. Então, const, variável, str e float. Cada um com seus nomezinhos aqui, a gente consegue identificar, a gente melhorou a forma do nosso programa. Isso é um caractere de concatenação. Lógicos. Aí, lógicos já entra já em estruturas de decisão ou também de repetição. Então, isso é fazer, normalmente, comparações. Então, quando a gente entra aqui em operadores lógicos, a gente entra em comparações. A gente vai comparar alguma coisa. Então, a gente pode agora vir aqui e fazer um outro system out. A gente vai imprimir duas comparações, por exemplo. A gente vai comparar a constante, o const, ele é igual a variável. A gente fez uma comparação aqui. Ele vai retornar um valor boolean. False, certo? Então, se a gente for só para exemplificar aqui, para vocês entenderem qual é o tipo, ele é um valor boolean, que é um valor booleano, lógico. Então, a gente cria um boolean, chama ele de bool, e ele recebe o resultado dessa comparação, desse valor lógico. E a gente imprime bool. False, lógico. Constante 5 é igual a variável, constante 10 é igual a variável 5? Não, é falso. Só que, outro de comparação, const é diferente de variável, então 10 é diferente de 5? É diferente. Então, ele afirma que é diferente. Então, ele imprime true, verdadeiro, sem problema nenhum. Então, a gente pode ir fazendo qualquer tipo de comparação. A gente pode fazer outro tipo de comparação, por exemplo. Aqui comparando agora um verdadeiro, por exemplo. Então a gente compara. Const é igual a 10? True. Ele é igual a 10.
Mas a gente pode fazer outras comparações. Const é maior que 9? True, é maior que 9. Mas 10 é menor que 9? Const é menor que 9? False. 10 não é menor que 9. E a gente tem todos os operadores aqui sem problema nenhum. A gente pode fazer uma brincadeira aqui, só para deixar aqui exemplificado todos os tipos que a gente vai usar. Vamos fazer tudo aqui com system out para não ir criando variáveis sem necessidade. Então a gente imprime aqui o ball, que é const igual a 10, vai imprimir true. Aí a gente pode fazer algumas outras aqui. Vamos fazer com const de novo, que é uma constante, então ela pode ser usada no programa sem problema nenhum. Diferente de 10, ele vai dar false, porque ele é igual a 10. Ele é maior que 9? É. E é menor que 9? Não, não é. É false. E aí a gente pode usar. Todos esses daqui a gente pode usar. Ele é maior que 10? Não, ele não é maior que 10. Mas ele é maior ou igual a 10. Do mesmo jeito que a gente pode fazer o contrário. Isso vai dar true. Aqui também. Ele é menor ou igual a 10? Ele é menor ou igual. Então true também. Do mesmo jeito. Esses são basicamente aí os que a gente tem. E aí a gente pode ter outros aqui que são concatenações de valores. Então ele é... Vamos imprimir esses daqui para a gente ver. Salvar. Então ele imprimiu true, porque const do bool aqui. Então 10 é igual a 10. Certo? Então false do const diferente de 10, porque ele é 10. Const é maior que 9? É, porque é 10. Const é menor que 9? Não, 10 não é menor que 9. Const é maior ou igual a 10? Ele é igual a 10. Const é menor ou igual a 10? É igual a 10. Ele não é menor, mas ele é igual. Eu fiz uma adição, né, de coisas. Então, mas a gente pode fazer outros tipos também. A gente pode falar, const é maior ou igual a 10 e a gente vai adicionar duas condições lógicas agora. E é maior que 6, por exemplo, isso vai dar true, certo? E false. Só que o condicional é e, então true com false dá false. De blocos lógicos. Então, o nosso aqui penúltimo, né? Seguindo aqui a linha do nosso algoritmo aqui, o nosso penúltimo agora deu false. Mas e se a gente agora colocar variável é 5? Variável é maior que 5? Não. Mas variável é maior que 4? Opa. É maior que 4? Deu false. Desculpa, eu tinha visto aqui. Variável a gente está fazendo algumas operações com ela. Então no final aqui a minha variável está valendo 2, né? Desculpa. Então é maior que 1, por exemplo, só para a gente exemplificar. Então Então agora é maior que 1. Então const é maior que 10, maior ou igual a 10, 10 é maior ou igual a 10, e variável 5, 2 no caso, é maior que 1? Então agora a gente conseguiu aqui. E outro operador lógico que a gente pode praticar aqui também é o ou, que é pipe. Esse pipe aqui é ou um ou outro. Então a gente pode colocar aqui um operador de negação, né? A gente pode usar aqui de novo com const, que estava indo bem, né? Const é maior que 11, ou maior que 10, né? Agora sem o igual, só para a gente exemplificar, ele vai dar true e false. Então é ou esse ou esse. Como esse daqui deu true, ele vai imprimir true. True, beleza, sem problema. Se esse daqui for false, a gente deu false e false, porque ele não é menor que 10 ou maior que 10, ele é 10. Então, sem problema, false. E a gente
testa assim todos os operadores lógicos, sem problema nenhum. Bom, tudo bem, a gente viu aqui agora operadores lógicos, variáveis e constantes, algumas caracteres e operadores aritméticos, e aí o próximo aqui agora é estruturas de decisão. Isso aqui é bem importante para desviar fluxos, né? Então, o programa deve decidir se executa um trecho de código de acordo com uma condição. Essa condição deve ser realizada através das instruções de decisão oferecidas pelas linguagens de programação. As instruções de decisão permitem decidir se um bloco de código deve ou não ser executado. As instruções de decisão são capazes de criar um desvio de fluxo, que é o que a gente está falando. A gente vai usar if, else e switch só para exemplificar. Se uma coisa acontecer, a gente executa isso. Então, mantendo aqui agora os nossos operadores lógicos, a gente vai fazer algumas condições aqui. Então, vamos fazer uma brincadeira. Vamos usar de novo a nossa... Vamos criar uma nova variável aqui, só para a gente brincar. Vamos criar uma string, por exemplo. Uma string que o nome dela... o nome dela vai ser nome. E vou colocar aqui o nome Renan. E aí a gente vai fazer uma comparação agora. Então, nome é igual a Renan. Se for igual a Renan, system out, vou escrever, por exemplo, o instrutor. Só para exemplificar aí, né, para a gente fazer uma brincadeira. Beleza, se a gente imprimir isso, então, vou colocar aqui uns barra N, isso aqui só para vocês saberem é para pular de linha, então 2 pulos de linha eu dei. Então, Ctrl F11, instrutor, ele entrou nesse desvio de fluxo, isso aqui é um desvio de fluxo, mas foi verdadeiro, então ele executa o que tem dentro dele, então é uma estrutura de decisão. Se ele tiver alguma coisa diferente disso, se a gente vir aqui, vamos fazer agora então, com o teste João, e vamos mudar, ele simplesmente ignorou meu trecho de código. Por quê? Porque essa condição está inválida. Nome não é igual a João. Então, a gente fez uma condição que está inválida. Então, vamos fazer aqui, Renan, testar de novo. Então, instrutor. Else. Vamos fazer outra brincadeira aqui. Vou colocar esse system out aqui em cima, só para usar esses barrinhos aqui, não tiver que repetir eles. Ele vai pular 2 linhas sempre que passar ali, porque não está na estrutura de decisão, ele sempre vai passar por ali. Aí, se não for Renan, não sei. Então, é Renan? Então é instrutor. Se não for Renan, não sei. Então, ele simplesmente fez um desvio do fluxo. De acordo com a condição que eu dei para ele executou determinado fluxo ou outro fluxo. O que eu colocar depois da estrutura de decisão, ele vai executar sem nenhum problema. Independente do que acontecer aqui, ele vai executar o que está. É só aqui que ele decide, ou essa, ou essa. Beleza? E aí a gente pode exemplificar um switch, só para vocês entenderem o que é um switch. A gente vai então fazendo um emaranhado de código aqui para vocês entenderem. Depois a gente faz uma calculadorazinha bonitinha para entender. Então vamos usar aqui switch. Aí vamos criar aqui uma opção aqui, né, uma variável para poder ler nesse switch no valor inteiro. Set. Vamos passar ela para o switch para ser reconhecido.
E aí a gente pode ir colocando as cláusulas aqui, né? Diferente do if, né? A gente vai determinando quais são as opções que nós queremos que sejam verificadas para poder fazer esse desvio condicional. Então, eu fiz um teste aqui com case 3 e se der certo ele vai entrar no imprimir sou 3. E case 7, sou 7. Como o valor da variável é 7, ele tem que imprimir 7. Ok, sem problemas. Aí só vamos pular de linha aqui só para ficar mais bonitinho a visualização. Beleza, pulou, sou 7. Tá? Se por um acaso um valor que seja diferente de 3 ou 7 seja passado, né, nas opções que a gente colocou, vou imprimir não sou. Então, caso default. Tá, então 7 existe, entra no case 7, imprime não sou. 3 entra no sou 3. Ok? Sem problemas. E se por um acaso for uma opção que não existe nos cases, cai no default, não sou. Ok, sem problemas. O break serve para, se por um acaso cair nas opções, não vai cair na de baixo, serve para isso. Se por um acaso cair no 3, ele para no 3, nas opções que tem 3, e não executa o que tem nas opções em 7, e assim por diante. Agora a gente vai passar para o próximo tema, que são estruturas de repetição. E como vimos, as instruções de decisão permitem que um determinado trecho de código seja executado ou não. Agora as instruções de repetição permitem que um determinado trecho de código seja executado várias vezes. Seja executado inúmeras vezes um bloco de código com início e fim pré-definidos, ou depender de uma condição lógica para executar o loop, no caso o while, for e do while. Então é basicamente a mesma coisa, né? Na verdade, assim, if, else e switch fazem desvios condicionais, ou um ou outro, dependendo de uma condição lógica, e repetições são loops, dependendo de início e fim pré-definidos, ou de condições lógicas. Então, vamos só adicionar um fim aqui para o switch, só para a gente exemplificar, né? Ok. Vamos executar aqui só para testar que tudo está funcionando. Tá ali, não sou. E só vamos... Ok. Podemos iniciar com for, que seria um dos tipos de se executar o loop. E esse for ele é essencial para quando você tem a opção de início e fim pré-definidos. Então, se você sabe onde inicia e onde termina esse for, onde inicia e onde termina esse loop, o for seria a opção ideal para essa execução. Então, esse int i é uma variável local, ela serve só para esse for. Então, a gente cria uma variável só para controlar esse loop. Então, a gente entende que iniciaria em 1, por exemplo, e a gente pode fazer uma execução aí indo de, por exemplo, de 1 até 10, iniciamos de menor ou igual a 10, ele vai iniciar em 1 e vai até o 10, porque é menor ou igual a 10, e incrementa de 1 em 1, 1 igual a 1 mais 1. Aqui eu queria exemplificar, né, sem fazer esse decremento automático, né, mas i é igual a i mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Então, compreendam que eu fazendo i mais mais é a mesma coisa dele incrementando de 1 em 1. Então, ok. Aí, para exemplificar, a primeira cláusula é para identificar a inicialização, a segunda é o bloco lógico, para ver até onde ele vai, enquanto é verdadeiro, e o incremento de quanto em quanto ele vai ser incrementado nesse loop. Aí só vamos pular a linha para poder ficar mais visível. Ok. Podemos imprimir aí as posições. Só para exemplificar que realmente essas 3 linhas de código fazem uma execução e ele imprime normalmente.
Ele imprime de 1 até 10, porque enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai imprimindo e vai incrementando de 1 em 1. Então, a gente acabou de fazer um loop, sem problemas nenhum. Aí, para exemplificar, a gente entende que enquanto i for igual a 10, ele executa. Como i começa em 1, ele não executa nenhuma vez. Então, toda vez ele verifica se a execução existe. Então, i é igual a 10? Não, não é. Ele é igual a 1. Então, mas i é menor ou igual a 10? Sim. Até chegar em 10 e posterior a isso ele sai do loop. Então, ele funciona também como um desvio condicional. Ele só vai permanecer no loop enquanto a condição for verdadeira. Ok. E aqui a gente pode também, esse seria um exemplo perfeito para fazer uma tabuada. A gente pode exemplificar uma tabuada do 2, fazendo com que ele imprima toda a tabuada, né, em um único for, aí, só passando a linha de código que a gente quer. Bom, a tabuada começa em 0, né? Então a gente altera aí, vai até 10, então tá correto. Aí só vamos concatenando, né, as opções para poder fazer a exibição ficar da forma correta. Ok, então i seria o índice, então ele vai de 0 a 10, e a tabuada do 2 está escrita sem problemas nenhum. Só com essa única linha de código em um for, ele está descrita. Aí outras opções de loop, né? Esse é um pouco diferente. Esse é quando nós não temos o início e fim pré-definidos. Ele depende basicamente, como se fosse um if, ele depende basicamente de uma condição lógica. Então a gente pode testar ali com o valor que estávamos testando no switch, né? Então, enquanto o valor, aí fazemos uma condição lógica, enquanto o valor for maior que 8, no caso não maior que 8, né? Ele é menor, então, enquanto ele for maior que 2, que no caso ele é 4, ele ainda 4 é maior que 2, então ele vai entrar no while, ele vai imprimir estou no while. Então, 4 é maior que 2, então enquanto 4 for maior que 2, ele vai manter ali. Como a gente não modificou esse valor, 4 sempre vai ser maior que 2. Então a gente gerou um loop infinito aí. Ele nunca vai sair daí. Então a gente pode pausar na mão aí, porque a gente nunca modifica o valor, então a condição é sempre verdadeira. Aí a gente pode incrementar aí, né, o valor para que ele possa sair do loop, né? Então toda vez que passar para execução verdadeira, a gente subtrai 1, então valor é a mesma coisa, né? Val é igual a val menos 1, então val menos menos é a mesma coisa. Então ele foi para 3, depois foi para 2 e aí ele executou. Então ele executou em 4, em 3, em 2 ele não é igual a 2, então ele executou 2 vezes, né? Então é a mesma coisa de fazer aí val menos menos. Ok. Aí só vamos pular de linha para ficar mais visível. Beleza, estou no while 2 vezes. Enquanto ele é 4, enquanto ele é 3, vai decrementando. Enquanto ele é 2, 2 não é maior que 2, então não entra. Ok. Aí o próximo, que seria o do while, a gente exemplifica na calculadora, que seria mais interessante. Mas assumam que do while ele não precisa fazer a verificação primeiro e depois ele faz a verificação. Mas fazemos na calculadora depois. Aí como último tópico aí, último não, né, um dos próximos tópicos aí, temos a ideia de arrays, né, que é a mesma coisa que array é um conjunto de variáveis dentro de uma única variável. Então eu consigo armazenar vários dados dentro de uma única variável. Então array é uma estrutura capaz de armazenar uma coleção de variáveis. Todo array possui uma capacidade, e a capacidade é a quantidade de variáveis que o array armazena.
Essa variável não possui nomes, né? As variáveis internas não possuem nome, e para identificá-las são numeradas de 0 até a capacidade. Então eu consigo, é como se eu estivesse armazenando mais de uma variável dentro de uma única variável. Aí, exemplificando, aí fica mais simples de entender. Vamos passar para lá. Por exemplo, vamos pular de linha aqui para ficar mais visível. Ok. Vamos só dar um fim aqui para repetição, para entendermos que tudo de repetição já foi completado. A gente pula uma linha, 2 linhas. E podemos fazer um teste aqui, por exemplo, para diferenciar, né? A gente pode fazer um array de double, por exemplo. Um nome double array para ele. E a gente pode, em array, a gente tem que definir o tipo obrigatoriamente. A gente tem que dizer para ele, quando a gente inicia, a quantidade de posições, porque a gente define array em posições. Então a gente tem várias variáveis, né, vários valores de double dentro de um único double array. E aqui a gente simplifica que ele iniciará em 5. Ele está dando um problema aqui. Mas é porque eu não declarei o array, né? Ele não pode iniciar. Se fosse um único valor de double ali, né? Ele iniciaria normalmente, né? Eu não estou criando um valor double, né? Assim ele funcionaria normalmente. Eu estou criando um array de doubles, né? Então são vários valores de double dentro de uma variável. Então eu tenho que exemplificar para ele que o tipo é array. E aí inicio 5 posições desse array. Então ele vai iniciar um índice aí de array de doubles de 0 a 4. Ele sempre inicia em 0. Então ele tem 5 posições e são 5 valores de double armazenados. Aí podemos fazer um loopzinho para exemplificar. Novamente, né, for, né? Então sabemos onde ele inicia e onde ele termina. Então ele vai a variável i, para exemplificar, a gente pode criar ela novamente lá embaixo no for de baixo, porque ela só funciona para o escopo do for. Então, fora dele, ele não funciona. Então, eu posso de novo vir aqui e criar a variável i. Pode criar qualquer valor diferente, mas interessante isso, só para que ele seja desse daqui. A gente inicia ele em 0. Ok. E a gente tem um fim definido, né? Então, o mais interessante de usar for é isso. Temos um fim definido, que vai de 0 até 4, no caso. Então, podemos fazer a condição lógica. Ok, então ele vai i menor ou igual, menor que 5, né? Então, atribuindo menor que 5, entendemos que ele vai de 0 a 4. Então, quando ele for 5, ele não cai mais na execução, ele pula o for. Então, enquanto for de 0 a 4, ele vai continuar. Ok, aí só imprimir para exemplificar. Então, o array e o valor, o array na posição tal. Posição. Então, a posição é a variável de controle ali do contador do for, que é o izinho, que vai ter que aumentar de 1 em 1. Ele vai imprimir, pegar o valor agora do array. A gente acessa o valor dele pelo índice. Então, como ele vai de 0 a 4, ele vai acessar todos os valores desse array, pegando pelo índice ali. Ok, vai pegar todas as posições, que são 5 posições. Simplificando, ele sempre inicia com valores default. Então, 0.0 é o valor default de double, e ele imprime de 0 até 4, que são as 5 posições que identificamos que seriam criadas. Ok. Aí podemos ir atribuindo valores, né, a esse array. Para exemplificar aqui, o loop está atribuindo valores normalmente. E aí, a cada posição que for percorrendo, a gente vai multiplicando 2 o índice. Então, a primeira vez começa em 0. Então, 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 2 é 2. Aí, 2 vezes 2 é 4. E assim por diante.
então ele imprime de 0 até 8, porque ele vai multiplicando cada posição do array. Agora vamos para o último tópico aqui. A gente pode exemplificar o que seriam subrrotinas. Qual a ideia de subrrotinas, né? Subrrotinas é capaz de fazer determinado trecho de código que, por várias razões, tem necessidade de estar em um bloco separado. Por exemplo, um trecho de código que é executado inúmeras vezes no programa. Ou simplesmente por organização, onde determinado trecho executa uma ação própria. E assim fica dividido em subrrotinas chamadas de métodos. E ali embaixo, exemplificando, né, em orientação a objeto, a ação de um método fica mais exemplificada o motivo de ter. Mas a ideia aqui é mais por organização para a gente, né? Quando um determinado trecho de código ele tem uma ação específica própria, é muito interessante que ele fica dividido em uma subrrotina, que seja chamada por uma única linha, e o trecho fique separado por organização, e se por um acaso esse trecho de código seja chamado mais de uma vez, já com certeza ele é uma opção que deveria ficar em uma subrrotina, que aqui chamamos de métodos, né? Então vamos exemplificar aqui. A gente pode fazer, por exemplo, ali em cima a gente faz, cada um tem para exemplificar uma parte do slide, né? Então essa primeira parte aí vai exemplificar constantes e variáveis. Então qual é a ação desse trecho de código? É exemplificar para vocês como funcionam as constantes e as variáveis. Então isso tem uma ação específica, diferente das ações de baixo, que são, por exemplo, a partida de baixo é para exemplificar condições lógicas de caractere e aritméticas. Então, ele tem uma opção diferente, né? Então, cada um tem uma ação. Então, iniciando aí, a gente poderia muito bem pegar aquele trecho de código de constantes e variáveis e separar em uma subrrotina. Então, só exemplificando aí, assumam que quando a gente está em um bloco estático, a gente tem que ser chamado por outro bloco estático. E em orientação a objeto a gente explica melhor o que seria isso. E aí, vamos criar... Nesse caso aí a gente vai exemplificar de constantes e variáveis, então não precisa ter retorno. Então quando a gente não precisa retornar nada nesse método, o nome para isso é void. Não exemplifica que não retornaremos nada para esse método. E qual seria o nome para esse? Qual é a ação dele? A ação dele é simplesmente mostrar constantes e variáveis. Então, a ação fica bem específica. Esse trecho de código ele tem uma ação própria. Então, é muito interessante que ele fique separado num trecho de código separado. Ok, não tem retorno. Então, a gente pode copiar o trecho de código que está ali em cima. Ok. A partir de alguns dos trechos de código estão sendo usados lá embaixo, então a gente vai ter que dar uma refatorada, mas toda a parte que utilizamos aqui, agora essas variáveis que são criadas aqui só funcionam lá embaixo, e tudo que a gente tirou, constante, né, é interessante, né, essa constante, e que ela é usada nos dois lugares, né, então constantes elas são valores que nunca mudam, né. Então, o que está no método de baixo é local para o método de baixo. E o que está no método main ali em cima é local para o método main ali em cima. E cada um deles tem o seu escopo, o seu bloco de código separado. E tudo que for dentro de cada um funciona dentro de cada um deles. E a gente pode dar exemplos globais, né? Tudo que for fora disso daí, que for na classe, são variáveis globais. Que todos os métodos que estão dentro dessa classe, no caso a classe main também, conseguem ver esse atributo. Então, uma constante é utilizada nos dois métodos, então ela é bem interessante de estar no escopo global, onde qualquer método pode vê-la sem problema nenhum. Então, beleza. Resolvemos a constante. Bom, o único problema agora é a variável, né? A variável ela só funciona ali embaixo, porque ela foi criada ali embaixo. Como não tem sentido ela ficar em escopo global, ela é só usada em cada um, a gente pode repetir ela sem problema nenhum em cada um dos escopos locais, né? Que são os dois métodozinhos, cada um tem seu escopo local próprio. Ok. E aí, esse trecho de código ele vai ser chamado, por uma única execução. Vejam aí que ele só executou o bloco lógico, né, porque a gente não fez a chamada dele ainda, a gente só separou em subrrotina. Ele executou o bloco lógico, que seria ali
a primeira parte, e agora a gente tem que fazer a chamada mais para cima, né, que isso daí faz parte agora do bloco lógico. A gente consegue fazer a chamada, né, de mostrar, né, as constantes e variáveis por uma execução de uma chamada da subrotina. Então todo aquele bloco de código agora é executado quando a gente faz essa chamada. Ok, a gente acabou de separar em uma subrotina. Vou pular a linha só para ficar mais visível. Colocar na execução do método, que faz mais sentido, né? E, ok. Nossa subrotina, que é exemplificar constantes e variáveis, está funcionando e está sendo chamada por uma subrotina.